Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje, quarta-feira, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nossos objetivos de hoje: identificar em textos o uso de conjunções e a relação que estabelece entre as partes do texto. Adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade. E realizar inferências de informações implícitas em texto. Bom, como nós estamos essa semana vendo crônicas, então a professora trouxe novamente, uma crônica para a gente estar conversando um pouquinho com ela, interpretando ela. Essa crônica é do Luiz Fernando Veríssimo, do mesmo que a gente viu lá, a crônica da comunicação, e ela tem o título A Bola. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai. Uma número 5, centento oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse: legal. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Como é que se liga? Perguntou. Como? Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Não tem manual de instrução? O pai começou a desanimar e a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que ela faz? Ela não faz nada. Você que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Claro que é uma bola. Uma bola mesmo? Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu, disse legal de novo e dali a pouco o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Baú, em que os times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip eletrônico, na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir mutuamente. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido, estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadas, conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha, o garoto disse, legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês, para a garotada se interessar. Bem, então, aqui a nossa primeira pergunta da interpretação, O que faz desse texto uma crônica? Então, nós vimos na aula de segunda-feira o que é uma crônica, que é um texto curto, que é um texto que trata de assuntos do cotidiano, então, assuntos do dia a dia, e que traz, às vezes, ou um traço de humor ou um traço de ironia, aquilo que acontece no dia a dia, aquilo que o autor observa no dia a dia. Então, vamos ver aqui as alternativas que nós temos. Letra A. Ele escreve sobre um fato cotidiano e fala como é legal ganhar uma bola de presente. Letra B. Ele escreve sobre um fato cotidiano e quer que o leitor acredite nele. Letra C. Ele escreve sobre um fato cotidiano e diz como os filhos devem tratar os pais. Letra D. Ele escreve sobre um fato cotidiano, mas faz uma reflexão sobre essa situação, expondo o seu ponto de vista e fazendo com que o leitor também reflita sobre o texto. Então, a gente vê aqui que nas 4 alternativas traz a questão do fato cotidiano. Só que a gente viu lá que na crônica o autor coloca o seu ponto de vista e ele convida o leitor a
também pensar sobre isso que está acontecendo no dia a dia. Então, qual que é a alternativa que traz isso? É a alternativa D, né? Onde ele traz um fato do cotidiano, mas faz uma reflexão sobre aquilo. Número 2, o que o autor pretende com esse texto? Letra A, que o leitor acredite nele e concorde com tudo o que ele disse. Letra B, que o leitor fique sabendo que o pai deu uma bola de presente ao filho. Letra C, que o leitor leia e reflita como as crianças de hoje não brincam mais como antigamente. Ou letra D, que o leitor fique feliz porque o menino ganhou um presente do seu pai. Então, qual que é a pretensão do autor com a crônica? Que o leitor reflita, pense como que as crianças hoje em dia não brincam mais como antigamente. Então, ele faz esse convite a partir da crônica. Número 3. Quando o menino desembrulhou a bola, ele disse legal, mas será mesmo que ele gostou da bola? O que vocês acham? Letra A, sim, porque se ele não tivesse gostado, ele ia falar. Letra B, não, ele só disse legal para não magoar o seu pai. Letra C, sim, se ele falou legal, deve ter sido porque ele gostou muito do presente. Letra D, não, ele não gostou e ele até pediu para o pai trocar o presente por um videogame. Então, o menino desembrulhou a bola e ele disse legal. E ele fala legal em mais algumas partes ali do texto, Então, será que ele gostou mesmo da bola? Não, Isso mesmo, ele não gostou, ele só disse legal porque ele não queria magoar o pai. Número 4, o termo legal, ele indica um tipo de linguagem mais usada por, então é uma linguagem mais informal. Será que são os idosos que usam mais esse termo? Os professores, as crianças e os adolescentes ou os cientistas? Quem que usa bastante o termo legal? E ali pensando no texto, a gente vê que é quem? Que é uma criança ou um adolescente, porque ele fala o filho, mas ele não fala a idade deste filho. Número 5. Podemos perceber que ao presentear o filho com uma bola, o pai desejava. Então, qual era o desejo do pai quando ele presenteou o filho? Letra A, ver no garoto a mesma alegria que sentiu ao ganhar um presente semelhante. Letra B, tirar o filho do vício dos jogos do videogame. Letra C, desestimular o menino a ver brincadeiras violentas e monstruosas. Letra D, ganhar um parceiro com quem passaria a jogar futebol. Então, o texto, ele não nos fala claramente o que o pai desejava com aquele presente, mas a gente consegue, então, descobrir isso pela leitura, lendo esse texto do começo ao fim. Então, nós sabemos que o pai presenteou o filho. Qual que era o intuito dele ao dar uma bola? Será que era ver essa mesma alegria que ele sentiu lá quando ele disse que ele cheirava a bola, que ele sentia o cheiro do couro? Será que era tirar o filho dos vícios dos jogos do videogame? Ele fala que era isso. Desestimular o menino a ver brincadeiras violentas e monstruosas, ganhar um parceiro com quem passaria a jogar. Então, lendo o texto, a gente vai ver que aqui é o quê? Alternativa A. Ele queria ver no garoto essa mesma alegria. Em momento algum, a gente consegue ali notar se o filho era viciado. A gente vê que ele gosta de jogos de videogames, mas isso não quer dizer que ele seja viciado. Ele estava vendo um jogo que tinha monstrinhos, mas não diz que era um jogo violento, e também não fala que ele queria jogar futebol junto com o menino. Mas pelo que o texto nos traz, a gente consegue ver que ele queria que o garoto sentisse essa alegria ao ganhar a bola. Número 6. A partir do texto, podemos perceber que o menino gosta de brincadeiras antigas, gosta muito de assistir TV, gosta mais de brinquedos eletrônicos ou gosta de brincar de bola. Então, pelo texto, qual que é a alternativa? Muito bem, alternativa C, Ele gosta mais de brinquedos eletrônicos, tanto que ele procura na bola um botão como se ela fosse um brinquedo eletrônico. Bom, a professora separou esse trecho aqui do texto. O garoto disse legal, mas não desviou os olhos da tela. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou.
tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava a nada. Talvez um manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou, mas em inglês para a garotada se interessar. Então aqui a professora quer destacar aqui 3 palavras aqui, né? Então, o mas, o e o mas novamente. Então, por que a professora quer destacar essas palavras? Então, essas palavras, elas têm uma função no texto bem específica, tá? Elas são chamadas de conjunções. Então, professor, o que é uma conjunção? Então, como o próprio nome diz, ó, conjunção, né? Então, junta. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, antes assim, da gente passar por uma explicação, a professora trouxe um texto, né, que é um trecho do livro Emília no País da Gramática, do Monteiro Lobato, que é o capítulo aqui 12, Entre as Conjunções. Então, vamos acompanhando aí na tela para a gente entender um pouquinho mais, né, como que a gente pode estar vendo as conjunções dentro de um texto. O verbo ser levou Emília para a casa das conjunções que ficava ao lado. As conjunções, explicou ele, também ligam, mas em vez de ligar simples palavras, como fazem as preposições, elas ligam grupos de palavras, ou isso a que os gramáticos chamam oração. Oração não é reza? Perguntou Emília. É reza, e é também uma frase que forma sentido perfeito. Quando alguém diz Emília é uma boneca, está formando uma oração curtinha, mas há frases muito compridas, compostas de várias orações. Neste caso, é preciso ligar as orações entre si por meio das conjunções. Não fazendo isso, a frase cai aos pedaços. Compreendo, disse Emília. Então, se eu digo, engasgou. Espere, advertiu o ser. Se você diz, a água é mole e a pedra é dura, você está amarrando 2 orações diversas com o barbantinho da conjunção e. Emília viu na casa das conjunções 2 armários, um com as conjunções coordenativas e outro com as conjunções subordinativas. No armário das coordenativas encontrou muitas conhecidas suas, como e, também, então, bem como, que, ou, mas, porém, todavia, senão, somente, pois bem, ora, aliás. Como são numerosas, comentou a boneca. Nunca supus que fosse necessário tanta variedade de fios para amarrar as senhoras orações. Os homens costumam amarrar as orações de tantos modos diferentes que todas essas cordinhas se tornam necessárias. Emília ainda viu lá. Logo, pois, portanto, assim, por isso, daí, ou isto é, por exemplo, e muitas mais. No segundo armário estavam as conjunções subordinativas, que ligam as orações de um modo especial, escravizando uma a outra. Eram igualmente abundantíssimas e Emília notou as seguintes: quando, apenas, como, enquanto, desde que, logo que, até que, assim que, ao passo que, se, salvo, excesso, sem que, porque, visto que, de modo que, para que, segundo que, conforme, embora, entre outras. São tantas que já estão me enjoando, disse Emília, fazendo um muxoxo. Chega de casas de fios, vamos ver outra coisa. E ali, né, o desenho da Emília com o personagem ali do verbo ser e a casa das conjunções. Bom, então, por esse texto a gente viu o quê? Que a conjunção é um termo que liga 2 orações, então frases, né, estabelecendo uma relação entre elas. Então, por exemplo, aqui a professora está mostrando uma frase ali, ó, não compareceu à reunião. E aqui eu tenho uma outra frase, enviou a justificativa. E para eu ligar essa frase uma a outra, eu vou precisar de um barbantinho da conjunção, né, que vai trazer a palavrinha, por exemplo, porém, né, não compareceu à reunião,
porém enviou a justificativa. Então, esse barbantinho vai unir a frase, né? Vai fazer com que as duas frases se tornem uma só. Então, não compareceu à reunião, porém enviou a justificativa. Então, agora nós vamos lá na bancada fazer um pouquinho mais, né, dessa junção das frases com os barbantinhos da conjunção. Bom, então, a prof tem aqui no potinho, né, alguns barbantinhos, onde vão ter algumas conjunções aqui nesses barbantinhos, e aqui do lado a professora tem as frases. Bom, então o que a gente viu lá? A gente viu que a conjunção, ela é como um barbante que liga duas orações, duas frases, né? Como a Emília fala, a oração não é reza, pode ser, mas é também uma frase completa. O que faz com que uma oração seja completa? Com que ela tenha um verbo, né? Então tem que ter uma ação, um fenômeno nessa frase, um verbo e um sujeito, alguém que pratique essa ação. Então aqui, ó, a professora tem a frase: o menino pegou a pipa, mostrou aos amigos. Então eu vou usar aqui um barbantinho, né, uma conjunção. Aqui no caso, eu vou pegar a conjunção e, que é uma conjunção que a gente fala que ela é aditiva, que ela dá essa ideia de juntar mesmo as frases para juntar ela aqui, ó. E aí o que vai acontecer, ó? O menino pegou a pipa e mostrou aos amigos. Então, essa conjunção ligou essa frase para que ela não ficasse uma frase quebrada. Vamos ver lá outra frase aqui, né? Outra oração. Então, olha, eu iria ao show. Então, aqui eu tenho, né, uma oração completa. Eu iria ao show. Estou sem dinheiro. Então, eu iria e estou sem dinheiro. Então, eu tenho aqui uma outra conjunção, né, que é uma conjunção que me dá uma ideia aqui contrária, né, mas, né, essa ideia de oposição. Então, eu iria ao show, mas estou sem dinheiro. Então, eu não posso ir ao show porque eu estou sem dinheiro. Então, também, né, unir a frase com um barbantinho mas. Aqui, ela pode faltar, né? Então, tenho aqui um sujeito que é ela, né? Pode faltar, que é aqui, né, a ação que ela está fazendo. Então, ela pode faltar e aqui eu tenho faça o trabalho. Como que eu posso, né, fazer com que essas duas orações se relacionem? Então, ela pode faltar com a condição, né, de que faça o trabalho. Então, desde que faça o trabalho, é a condição para ela faltar. E assim, eu vou estar unindo aqui as duas frases. Então, ela pode faltar desde que faça o trabalho. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Então, ela toca violão. Então, aqui eu tenho uma frase completa. Vocês entendem quando eu falo ela toca violão, vocês estão entendendo que alguém toca violão. E tenho a outra frase que fala, não trouxe a guitarra. Então, como que eu posso estar relacionando, juntando essas duas frases? Então, ela toca o violão, já que não trouxe a guitarra. Então, se ela não trouxe a guitarra, ela vai tocar violão. E assim, eu faço com que uma oração fique, né, ligada à outra. Aqui, né, perdemos o jogo, né? Então, aqui nós não temos o sujeito aparecendo, mas pelo verbo perdemos, nós sabemos que é nós. Então, nós perdemos o jogo, né? E aqui, jogamos muito bem. Então, perdemos o jogo e jogamos muito bem? Sim, podemos usar aqui a conjunção porém, né? Esse barbantinho aqui, costurando, unindo, ligando as duas orações. Então, perdemos o jogo, porém, jogamos muito bem. E assim, unimos essa oração. Vamos pensar em mais uma que a professora trouxe o exemplo aqui, ó. Estava estudando. Então, quem estava estudando, né? Eu ou ele, né, estava estudando.
você me telefonou. Então, pelo me, eu já sei que é eu. Eu estava estudando, você me telefonou. O que eu posso pôr aqui? Posso pôr aqui, né, uma conjunção, seu barbantinho aqui ligando, né, me dando essa ideia do quando aqui. Então, eu estava estudando quando você me ligou. E assim faço com que uma fique dependendo da outra, com que elas não fiquem, né, caindo por aí. Falou bem alto, né? Com qual finalidade ele falou bem alto? Fosse ouvido. Se eu pegar só fosse ouvido, vocês não vão entender. Mas se eu juntar aqui, ó, falou bem alto, para que, né? Então, com essa finalidade aqui de ser ouvido. Então, falou bem alto para que fosse ouvido. Então, unir é mais uma oração. Aqui, ó, aqui nós temos um verbo que é um fenômeno da natureza. Não choveu, né? As ruas estão secas. Então, não choveu. Por isso, né, eu sei disso porque as ruas estão secas. Então, não choveu porque as ruas estão secas. Então, eu sei que não choveu porque elas estão secas. Aqui, ó, o bebê não fala e aqui anda, né? O que nós podemos fazer aqui? Então, o bebê não fala nem anda. Aqui eu estou unindo elas, né, de uma maneira que eu estou adicionando aqui, apesar do nem às vezes dar uma ideia contrária, mas aqui ele está somando, porque ele não fala nem anda, né? Eu estou concordando aqui com o não. Então, o bebê não fala nem anda. E aqui eu tenho um verbo, apesar de ser, né, uma oração curtinha, como ele falava lá, né, frases curtinhas, tem outras que são compridas. Quando a gente faz um texto é mais comprido. E para nós encerrarmos aqui, né, na bancada, ó, não irei, tá? Não irei. Então, aqui estou com uma frase completa, chover, né? Um outro verbo ali. Então, não irei se chover, né? Então, caso chova, não irei, né? Então, também estou completando aqui, ligando essas duas frases. Então, o que a professora quer, né, que vocês vejam, a gente vai ver mais alguns exemplos lá na tela, mas que vocês vejam que a gente consegue unir essas orações e fazer com que essas orações tenham ligação uma com a outra através das conjunções. E como a gente viu lá no texto, a Emília falou lá no texto, né, lá apareceu várias conjunções. Então, a gente não precisa decorar e saber todas elas, mas a gente tem que ter na nossa cabecinha e lembrar, né, de que elas estão ligando as orações. Vamos voltar lá na tela, então? Então, olha lá, né, a professora falou ali que nós tínhamos conjunções que davam uma ideia de adição. Então, o que é uma conjunção que deu uma ideia de adição? Elas, né, dão essa ideia de soma, elas se complementam, podendo ser tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Por isso, é possível apontar duas conjunções aditivas muito utilizadas, que é o e, né, que a professora deu o exemplo ali, e nem, né? Então, o e para o sentido positivo e o nem para o sentido negativo. Mas as duas dão essa ideia de adição. Então, o e, né? Fui à escola e joguei bola. Então, estou somando aqui duas ações. Nem, né? O nem aqui, ele é igual ao e não. Então, quando a professora colocou lá, o bebê não fala nem anda, né? O bebê não fala e não anda. Então, ó, não fui à escola, nem joguei bola. Então, não fui à escola e não joguei bola. Então, também, né, estou tendo essa ideia aqui aditiva, de adição. O não só e o mas também. São outros dois exemplos aqui de conjunção que dão ideia de adição. Então, ali, ó, o mas também, ó, foi à escola, mas também jogou bola.
Temos também conjunções que dão a ideia de oposição, exprime uma ideia de contraste, então opostas, né? Mas fui à escola, mas saí antes. Porém, fui à escola, porém não levei o meu caderno. Contudo, fui à escola, contudo não vi a professora. No entanto, fui à escola, no entanto, não prestei atenção nas explicações. Então, vejo que são frases que estão me dando esse sentido aí oposto, né? Entretanto, fui à escola, entretanto, passei mal. Então, alguns exemplos. Vocês viram que a Emília mostrou lá que são várias, né? Temos conjunções que dão uma ideia de tempo, né? Quando, então, ela acenou quando viu os pequenos companheiros. Foi o momento que ela acenou. Temos também antes que, depois que, até que, logo que, assim que. Ó, aqui a professora vai trazer um outro exemplo aqui, ó. Desaprovou o comportamento do filho assim que soube do ocorrido. Então, essa é a ideia de quando, né? A partir de quando. Podia até ser, desaprovou o comportamento do filho depois que soube o ocorrido. Desde que, né, soube o ocorrido. Bom, temos aí conjunções que exprimem causa, né, um motivo. Por quê? Estudei bastante porque amanhã tenho prova, então é um motivo, né? Então vejam a ligação das duas provas, ó, das duas orações, ó. Estudei bastante é uma oração, amanhã tenho prova é outra, e o porquê ali unindo as duas. Uma vez que fui ao médico, uma vez que não estava bem. Já que, né, não se preocupou, já que havia estudado bastante. Então, a professora comeu havia ali. Visto que, né, saiu mais cedo, visto que o filho ligou. E o como, a gente usa ele como uma conjunção de causa no início da frase, quando a gente pode trocar por porquê. Ó, como o frio era grande, aproximou-se da lareira. Então, porque o frio era grande, aproximou-se da lareira. Temos conjunções que exprimem condição. Então, uma hipótese, né? O se, desde que, né? Tudo o que quiser, desde que estude e passe de ano. Então, é a condição. Vocês viram que o desde que, ele aparece como tempo e como condição. Então, a gente tem que ver como que está sendo utilizado na frase. Então, aqui é a condição. Então, você ganha tudo, mas tem que passar de ano. Contanto que, caso, avise-me caso não chegue na hora. Avise-me se não chegar na hora. Condição. A menos que, a não ser que. Então, eu vou, a não ser que chegue muito tarde. Também temos conjunções que exprimem finalidade, né? A fim de que. Então, vamos embora a fim de que possamos assistir ao filme. Que, para que Felipe abriu a porta para que a tia dele entrasse. E o porquê, quando é igual para que. Bom, agora a gente vai ver algumas atividades. Então, a professora vai mostrar aqui e vai deixar de tarefa para vocês. Então, as atividades do 4º e do 5º ano hoje são as mesmas, não são textos diferentes. Então, o que a professora preparou aqui para vocês de tarefa? Então, complete as lacunas do texto abaixo usando as conjunções mas, porque, quando ou enquanto. Então, nós temos esse texto que fala do gatinho e vocês vão ter que encaixar essas conjunções. Tem uma delas que vai aparecer mais de uma vez, porque vocês vejam que nós temos 4 aqui, mas, porque, quando e enquanto. E nós temos 5 lacunas para vocês estarem preenchendo, tá? Então, vão ler o texto e vão ver qual dessas conjunções vai encaixando melhor ali para na próxima aula a gente corrigir. A outra tarefa é junte as duas frases de cada item usando a conjunção nem, porém, caso e. Então, aqui nós temos 4 conjunções e temos aqui 4 conjuntos de frase. Então, a letra A, trabalha de dia, estuda à noite.
Então, vou ver qual dessas conjunções pode estar ligando esta frase. E lembrando daí que a hora que eu vou unir essas frases, o ponto vai sair dali, né? Pode ser que entre uma vírgula e a letra maiúscula da segunda frase vai ficar minúscula. Então, a letra B, perdemos o jogo, jogamos muito bem, que a professora deu um exemplo desta aqui ali na bancada. Letra C, perderá o ônibus, levante tarde. E letra D, não compareceu à aula, justificou a falta. Então, né, são essas as atividades para a tarefa. Bom, os objetivos da nossa aula de hoje. Será que nós conseguimos? Então, o primeiro objetivo, identificar em textos o uso de conjunções e a relação que estabelece entre as partes do texto. Se há uma relação de adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade. Então, conseguimos? Eu acredito que vocês conseguiram notar essa relação que acontece ali entre uma frase e outra, né? Nós não tivemos textos longos, mas as frases são pequenos textos. Então, a gente conseguiu ver esse uso ali. E o outro objetivo, que era realizar inferências, né, de informações implícitas em texto, também, né, na interpretação ali a gente conseguiu ver um pouquinho esse objetivo, tá? Então, terminamos a nossa aula por aqui. Até a próxima aula na sexta-feira. Então, faço a tarefa para a gente estar corrigindo. Bom dia! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindo também vocês, alunos da EJA, né, que assistem às aulas aqui conosco. Todos vocês sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos continuar estudando um assunto que a gente já viu aulas passadas. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso entendimento sobre ele. Por isso, hoje na nossa aula, você pode ficar bem concentrado, prestar bastante atenção, porque aqui talvez hoje vocês consigam sanar algumas dúvidas que ainda ficaram sobre esse tema em aulas passadas. Ok? Então fica ligadinho, presta atenção aqui na aula com a professora. Beleza? Então vamos ver qual é o nosso tema pelo objetivo da nossa aula? Vamos lá? Então hoje nós vamos identificar a proporcionalidade entre duas partes desiguais em uma partição. Bem, o que significa isso? Significa que a gente tem que desenvolver o nosso pensamento proporcional. Esse pensamento, que trabalha com a proporcionalidade, é um dos fundamentos da matemática. Se a gente conseguir desenvolver muito bem esse pensamento, muitos outros objetos da matemática vão ser fáceis da gente construir e da gente entender, não é? Então vocês fiquem aqui com a professora, prestem bastante atenção na aula, que nós vamos dar mais uma aprofundada nesse conceito da proporcionalidade, ok? Essa matéria, ou esse tema, ou essa temática da nossa aula de hoje, ela é uma temática da álgebra. E a álgebra, ela desenvolve o nosso pensamento, por isso que a gente tem que concentrar e prestar atenção para que a gente possa compreender as relações que existem entre essas coisas que a gente vai ver hoje. Ok? Combinado? Então fica aqui com a professora, que hoje nós vamos desenvolver muito nosso raciocínio. Nós vamos pensar bastante hoje, ok? Então vamos lá. Para a gente iniciar, a gente vai fazer uma lembrança aqui de umas aulas que a gente já teve sobre proporcionalidade, tá? Então vamos ver aí na nossa telinha o problema que vai aparecer. Se Ana tem 5 lápis e Carla tem o dobro, quantos lápis as duas têm juntas? Então vamos ver aqui com a professora. Nós temos um problema que diz que duas amigas têm uma quantidade de lápis. Uma delas, a gente já sabe a quantidade que tem, 5. A outra tem o dobro. A gente não viu ali os desenhos do lápis da outra amiga, que era a Carla. A gente não conseguiu ver. Por quê? Porque por enquanto ele está assim escondido, Está ali para a gente procurá-lo. E para a gente procurar, a gente precisa entender essa relação do dobro. O que é ser dobro de uma coisa? Você tem uma quantidade e você quer o dobro dessa quantidade. O que você tem que fazer assim no teu raciocínio?
Isso, muito bem. Nós temos que pensar ele em 2 vezes essa quantidade. Então, se eu tenho uma certa quantidade, eu vou pensar ela 2 vezes. Eu posso somar, né, ela com ela mesma ou fazer uma multiplicação dela vezes 2. Tanto faz. Mas o nosso pensamento tem que entrar nessa perspectiva de dobrar, de fazer 2 vezes, né? Bem, se uma delas já tem 5 lápis, a outra tem o dobro. Mas a pergunta não é quanto tem a outra, a pergunta é quanto as duas têm juntas. Então vamos voltar lá na nossa telinha? Então tá aí, ó, 5 lápis da Ana e a Carla. A Carla vai ter quantos lápis? Isso, a Carla vai ter 10 lápis, porque 5 de um conjunto, 5 do outro conjunto, que é 2 vezes o conjunto da Ana. Se a Ana tem 5, Carla vai ter 2 vezes os 5, que vai somar e vai dar 10. Muito bem. E agora, quantos lápis as duas têm juntas? Ah, fica fácil, ó. 10 em uma, 5 na outra, somando as duas vai dar quanto? Isso, vai dar 15. Então, qual é a nossa resposta? A nossa resposta é 15, muito bem. Então aqui, ó, essa situação que a gente viu aí na nossa telinha, de que a gente vai juntar quantidades, mas antes de juntar a gente tem que procurar ela, a gente tem que pensar nessa situação proporcional, como eu já falei. E vou bater sempre nessa mesma tecla, né? Nesse mesmo martelinho ali, batendo. Por quê? Porque é uma situação que a gente precisa compreender para desenvolver esse pensamento proporcional. Então, isso que a gente vai trabalhando hoje aqui. Então, pensando aí nessa primeira situação da proporcionalidade entre os lápis, que esse problema é muito fácil, né? Tem 5, o dobro de 5, junto o dobro com 5, ficou com 10. Porque a gente fez aí visualmente, a gente desenhou os lápis, né? A gente olhou para eles. A gente poderia pegar também os lápis assim, né, representados aqui na nossa mão, a gente poderia fazer isso. Mas com desenhos e rabiscos a gente também consegue desenvolver essa situação do pensamento proporcional. E aqui do lápis foi só para a gente iniciar. Muito bem, e agora o que nós vamos fazer? Então agora nós vamos fazer uma atividade que vai envolver aqui um manuseamento. A professora vai fazer um manuseio aqui de de 2 caixas, né? A professora tem aqui na mesa 2 caixas que vocês já vão daqui a pouquinho estar olhando para elas. Essas 2 caixas, elas têm umas quantidades de cubos ali dentro, né? Cubos coloridos. Elas estão ali escondidos, eu ainda não sei quanto tem nessa caixa, ainda não sei quanto tem nessa caixa. Eu só sei que as 2 juntas têm 12. Isso, as 2 juntas têm 12. Mas eu não sei quanto que tem uma, quanto que tem na outra. Dá pra gente descobrir já quanto tem uma e quanto tem na outra, se a gente só tem essa informação que as 2 têm 12? Bem, ainda não tá. Para a gente responder quanto tem uma, quanto tem na outra, a gente tem que ter mais uma informação aí nesse problema, que a gente ainda não tem. Daqui a pouco nós vamos ter. Mas, por hora, a gente tem que pensar assim, 2 quantidades que juntas formam 12. Vamos pensar junto, 2 quantidades que juntas formam 12. Pode ser quantidade igual? Pode ser quantidade igual. 6 e 6, isso, muito bem, 6 e 6 faz 12, ótimo. Tem mais alguma outra quantidade que junta fazem 12? Tem 10 e 2, muito bem, 10 e 2 também faz 12. Existe mais algumas? Existe, né? Eu acho que você está em casa pensando em outras possibilidades. Pois é, mas qual destas possibilidades é o que está na caixinha? Então, para a gente descobrir, a gente vai pensar assim. Uma caixinha tem uma quantidade, na outra tem o dobro dessa quantidade. Agora sim, eu tenho que pensar mais direcionalmente. Eu sei que o todo é 12 e que uma tem uma quantidade que na outra tem o dobro dessa quantidade. Bem, agora ficou mais fácil da gente pensar. Porque existe uma proporção, ou seja, eu tenho uma quantidade e tenho o dobro dessa quantidade na outra caixa. Então vamos lá, vamos abrir aqui a nossa primeira caixa para a gente ver quanto que nós temos aqui. Então aqui na mesa da professora nós temos uma certa quantidade de cubinhos. Vocês estão todos, né? Deixa eu virar assim para vocês verem, ó. Observaram? Ótimo. Então eu tenho aqui dentro 4. Muito bem. Então eu já sei que eu tenho 4.
Mas vamos agora para a nossa tabela, nós vamos fazer duas coisas juntos. Nós vamos mexer aqui na nossa caixinha e vamos mexer também numa tabela que está aqui do ladinho da professora, tá? Então vamos lá. Nós sabemos que a quantidade é 12. Então aqui a professora vai colocar, ó, o algarismo 1 e o 2 juntinhos para formar o total 12. Duas partes, a primeira e a segunda. A primeira eu já sei que é 4, muito bem. Mas poderia ser outra quantidade? A gente já viu, poderia ser o 6, a gente já viu também que poderia ser o 6, essa primeira parte. A gente viu também que poderia ser, né? A gente já viu também que poderia ser 10, essa primeira parte. E a gente poderia fazer outras e outras junções aqui de quantidades que juntas dariam 12. Bem, vamos começar aqui com o 10 que a gente já tinha feito. O 10 mais o 2, que dá 12. Então a gente já sabe que 10 mais 2 fecha 12, ok. Mas 2 e 10, um é o dobro do outro? Ou seja, o 2 é metade de 10, o 10 é o dobro de 2? Não, então não deu certo. Então esse aqui eu já sei que não é. Vamos olhar aqui no 6 agora. Qual é a outra outra parte que junta vai dar 12 aqui no 6? Isso, vou colocar aqui 6 também. Então 6 mais 6 eu sei que vale 12. Muito bem, 12 é 6 mais 6. Ótimo, mas o 6 é dobro de 6? 6 é metade de 6? Não deu muito certo, né? Então aqui também não satisfez a condição para a gente descobrir quanto tinha lá. Vamos no 12 aqui em cima agora. 4. 4 mais quanto que dá 12? Isso, 4 mais 8. E agora, eu posso estabelecer a relação aqui? 4 e 8. Será que o 8 é o dobro de 4? Será que 4 é a metade de 8? O que vocês acham? Muito bem, olha o que a gente acabou de fazer aqui. A gente descobriu uma relação de dobro entre duas quantidades que o total dá 12. As outras não conseguimos estabelecer essa relação, somente nesses dois casos aqui, do 4 e do 8. E será que a gente acertou lá a quantidade que estava dentro da nossa caixinha? Vamos conferir? Aqui nós sabemos que tinha 4, né? Vocês viram 4 na caixinha, né? A gente viu lá, a professora mostrou para vocês 4. Agora vamos abrir a outra caixinha. Olha lá, vamos contar agora? A professora vai segurar aqui para contar com vocês desse outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, 8 e 4, 12. Ótimo, então a gente descobriu quanto tinha nessa caixinha, estabelecendo a relação do dobro daquela outra que nós tínhamos ali. Muito bem, então vejam aqui o que nós fizemos. Nós usamos o nosso pensamento proporcional para descobrir essa relação entre as quantidades que juntas formam 12. Então, nessa questão da proporção que nós acabamos de fazer aqui, uma caixinha estava fechada, né? Uma caixinha estava escondida. Quando a gente diz assim que tem uma coisa escondida, essa coisa escondida na matemática, né? Esse valor que a gente não sabe, esse valor que a gente não conhece, ele se chama incógnita. Né? É aquele lugar assim, aquele número, aquele valor que eu ainda não sei diretamente, eu vou ter que descobrir. E quando eu descubro, é por meio de uma relação. E nesse caso foi uma relação proporcional, né, entre duas quantidades. Ok? E olha que interessante, para descobrir a quantidade que faltava, eu tinha que ter uma parte, eu tinha que ter o total, né, que no caso era 12, e uma parte que era 4, que a gente já sabia, 4 e 12. O total 12 e uma parte 4. Opa, falta achar essa segunda parte. Então essa segunda parte foi o que a gente fez, raciocinando proporcionalmente. Ok? Muito bem? Entendido? Ótimo. Então essa atividade que nós fizemos aqui das caixinhas foi para a gente entender isso, que quando nós precisamos descobrir esse valor escondido, nós temos que estabelecer relações, né? E é o nosso pensamento que nos leva a estabelecer essa relação. Quando a gente conhece, por exemplo, a gente conhecia somas, nós sabemos somar, né? E nós sabemos também o que significa dobro. Então, quando a gente sabe sobre isso, fica mais simples, mais fácil de resolver situações. Ok? Entendido? Muito bem. E agora, para a gente desenvolver um pouquinho mais, nós vamos trabalhar com outro problema que vai aparecer aí na telinha para vocês. Então, esse
problema que a gente vai resolver agora, diz assim, ó. Eu tenho 20 chocolates para distribuir entre as famílias de Carlinhos e de Mariana. Na família de Carlinhos tem 6 pessoas, então pense lá, 6 pessoas. Pensaram? Muito bem. E na família de Mariana tem 4 pessoas. Pensaram nas 4 pessoas? Ótimo. Primeira pergunta que eu faço antes de continuar a leitura do problema. São 2 partes iguais? 6 e 4 são partes iguais? Não, né? Não são partes iguais. Se não são partes iguais, significa que eu não posso pensar em dividir no meio, assim, igualmente. Porque 6 tem uma família, 4 tem na outra família. Vamos voltar lá no nosso problema agora. Cada pessoa da família deve comer, né, 2 chocolates. Então, se eu tenho 20, eu tenho que distribuir para essa família lá, né, toda os chocolates, de modo que cada pessoa da família comam 2 chocolates. Então, nós vamos fazer essa experiência aqui na mesa agora com a professora. A gente vai pegar aqui agora outro cartaz. Esse cartaz que a professora tem aqui, a professora dividiu em grupo A e grupo B. 2 partes, como se fosse a família de uma, a família de outra, né? E a professora trouxe aqui também umas imagens de algumas crianças, né, que vão fazer parte da família. Então, uma família tinha 6 pessoas. Vamos colocar 6 imagens aqui. Vamos lá, 3 para essa. 4, 5, 6. 6 pessoas na família que a gente já está chamando agora de grupo A. Agora vamos para outra família. Quantas tem na outra família? 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, 4 de um lado, 6 do outro lado. Só para representar, tá? A gente só está representando aqui nossas ideias. Que a gente, quando a gente vai resolver uma situação, problema, né, que envolve aí raciocínio, a gente precisa estabelecer algumas ideias. E se for preciso, a gente rabisca, a gente faz o que a professora está fazendo aqui, pega figurinhas, sabe? Pega o material manipulável, para que o nosso pensamento consiga chegar na ideia que a gente quer que vocês aprendam. Então é isso que a gente tem que fazer, né? Se vocês quiserem também manusear alguma coisa ali, pecinhas, tampinhas, o que vocês quiserem, podem fazer junto com a professora, tá bom? Muito bem, então 6 numa família, 4 na outra família. Cada família vai receber 2 chocolates. Mas eu tenho quantos? Quantos problemas o problema dizia lá? Isso, dizia 20 chocolates. Então aqui estão os 20 chocolates. A professora vai colocar aqui na frente para vocês observarem os chocolates. Então, aqui vão estar os 20. Vamos colocar todos eles aqui na mesa para vocês olharem, né? 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, mais 4 para fechar 20. Ok, então aí, os 20 chocolates que eu tenho nessa situação problema. E ele me diz que eu tenho que distribuir esses 20 aqui em 2 partes. Se fosse para distribuir em 2 partes iguais, bastaria eu fazer essa divisão meio a meio, né? Tanto metade para lá, metade para cá, tranquilo. Mas não é meio a meio. É uma divisão em partes desiguais. Eu vou precisar agora distribuir um tanto maior para a família que tem mais pessoas. Ou você acha justo que aquela família que tenha mais pessoas ganhe a mesma quantidade da família que tenha menos pessoas? Não dá, né? Porque se cada pessoa tem que comer 2 chocolates, se eu dividisse no meio igualzinho, tinha pessoa ali que não ia comer 2 e tinha pessoa da outra família que ia comer bem mais que 2, né? Então a gente tem que dividir proporcionalmente. É isso que a professora quer que vocês aprendam junto com ela aqui. Essa divisão em 2 partes que não são iguais, mas elas são proporcionais, né? Que a gente vai ver depois quanto que é ali. Uma proporcional em cada 6 pessoas de uma família, 4 na outra receberiam. Então existe essa proporção de 6 para 4, tá? Então essa proporção de 6 para 4 é que a gente vai obedecer também nos chocolates. Então vamos lá, vamos fazer aqui com a professora junto comigo. Então vamos lá, cada pessoa vai receber 2. Então a professora vai colocar assim, ó, 2 chocolates em cima do rostinho aqui, ó, de cada um, tá? Ó, colocando 2 chocolates, porque cada um deles vai comer de 2. Então nós vamos ter que colocar 2 em 2, ok. Então no rostinho dessa família já coloquei 2. Vamos colocar 2 agora no rostinho lá dos outros, representando, né,
as outras famílias. Ok. O último agora, beleza. E agora, 2 para cada um. Quanto ficou para essa família aqui? Quanto ficou para essa família? Conta aí com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso, então essa família ficou com 12 chocolates. E a outra família? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa família ficou com 8 chocolates. Muito bem, então vocês viram agora a divisão que não foi igual? A divisão não foi igual entre as famílias. A professora usou o recurso de 2 para cada um para vocês conseguirem compreender que quando eu tenho um total 20 e eu quero dividir em 2 partes desiguais, não iguais, de modo que cada um receba de 2 em 2, eu tenho que pensar nessa situação. Opa, 6 de 2 em 2 vai dar 12 chocolates para essa família. 4 de 2 em 2 vai dar 8 chocolates para essa outra família. E 12 e 8 são quantidades desiguais, mas que estão de 6 para 4 também, né? Se eu dividir 12 em 2 partes, vou ter 6 pessoas. Se eu dividir 8 em 2 partes, eu vou ter 4 pessoas. Então, manteve a proporção de 6 para 4. Então, aqui, a professora vai rabiscar agora essa ideia aqui, para a gente poder ter a noção, assim, agora do cálculo ou do registro numérico, né, dessa proporção. Então, veja, eu tinha, quantas da família? 6 para 4, né? Então, enquanto numa família eu tinha 6, na outra família eu tinha 4 pessoas. Então, essa proporção aqui, ó, a professora vai até colocar 2 pontinhos entre eles, que significa de 6 para 4, né? Então, veja lá. Se eu tinha num conjunto 6 pessoas, no outro conjunto 4 pessoas, e eu tinha que distribuir as 20 barras de chocolate, né? Os 20 que eu tinha no total, esse 20 vai ter que se dividindo nessa proporção aqui, né? Que seja de modo que cada um deles ganhasse 2. Bem, 6 pessoas de 2 em 2, chocolate, vão ser 12 chocolates para essa família. De 2 em 2 chocolates para essa família, vão ser 8 chocolates nessa outra família. Manteve a proporção, porque daqui para cá eu multipliquei, vou fazer direitinho que preciso olhar. A professora multiplicou por 2, ó, multipliquei por 2, e daqui para cá eu também fiz uma multiplicação por 2. Então, manteve a proporção entre eles? Manteve, eu tenho a mesma proporção dos 2 lados, né? Então, vejam, esse registro aqui matemático é o registro, né, do nosso pensamento. Então, uma família ficou com 12 chocolates, a outra família ficou com 8 chocolates. Compreendido? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer um outro problema que vai aparecer para vocês aí na telinha. Vamos lá? Agora nós vamos resolver um problema, né, que é nós fizemos aí um problema fictício, né, para a gente poder resolver também pensando nessa ideia da proporção. Para isso, nós vamos usar essa régua de proporcionalidade que a professora já usou com vocês uma vez lá numa aula passada, né, que eu mostrei aqui na TV para vocês, essa régua, e a gente vai usar ela agora. Inclusive, essa régua aí que vocês estão vendo na telinha, né, que está representada aí nesse desenho, ela está disponível lá no blog da professora para quem quiser utilizar a régua para também pensar nessa situação da proporção, né? Que é essa situação da proporcionalidade entre as quantidades, né? Que eu vou dividir uma quantidade total em tantas partes que não sejam iguais, essas partes, sejam 2 partes desiguais. Então, essa reguinha nos ajuda a pensar, tá bom? Então, nós vamos fazer agora esse problema aí, ó. Em uma pesquisa feita entre 32 estudantes de uma sala do 5º ano, revelou que a cada 3 estudantes que gostam de futebol, 1 não gostava. Quantos são os estudantes que gostam de futebol e quantos são os que não gostam de futebol? É essa a nossa questão agora que a gente vai pensar aí para resolver esse problema. Muito bem, então nós temos aí um número total, que é 32.
E nós temos uma proporção. Qual é a proporção? 3 para 1. A cada 3 que gostam, 1 não gosta. Então, nós vamos ter que pensar nessa relação proporcional, tá? Então, o que a régua vai nos ajudar a pensar? Justamente para descobrir quantos são os que gostam, quantos são os que não gostam. A diferença desse problema para o problema que a gente fez agora, né, daqui a pouquinho, que a gente já passou por ele, que era do chocolate, esse problema não nos dá, assim, quanto por partes, ele só dá a proporção, que é 3 para 1. E a gente que vai ter que descobrir agora qual é a divisão de 32 nessa situação de 3 para 1. Então, vamos ver aqui agora na régua junto com a professora. Bem, a régua consiste então nessa reta numérica do 0 ao 35, né? Que poderia continuar, mas a gente vai parar no 35, porque é só para ter a representação do pensamento aqui que a gente vai usar. E nós vamos usar as pecinhas. Lembra das pecinhas que a professora já usou? Nós vamos usar a pecinha de 3 e a pecinha de 1. Por que a pecinha de 3 e a pecinha de 1? Porque a proporção é de 3 para 1. Então, eu tenho que usar pecinhas do tamanho de 3, pecinhas do tamanho de 1, ok? Então, vamos lá. O que a gente sabia? Que eram 32. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos deixar essas duas pecinhas aqui embaixo para representar a proporção de 3 para 1. A cada 3 que gostam de futebol, né? 3 que gostam, 1 não gosta. Então, olha o que nós vamos estar fazendo. A gente está fazendo a comparação do conjunto que gosta, que vai ficar em cima, do conjunto que não gosta, que vai ficar embaixo, tá? Bem, esse conjunto que gosta e esse conjunto que não gosta, de 3 para 1, a gente tem que ir somando eles até chegar no 32. Bem, aqui, o que formou aqui, ó? Que quantidade que formou aqui? Formou 1, 2, 3, 4, né? Se eu somando as duas partes aqui, não dá 4? Muito bem. Então, eu tenho que pensar no 32 sempre nessa relação aqui também de 4 em 4, porque é 3 para 1 e 1 para o outro. Tá? Então, nessa relação aqui, vamos por partes. Pegamos 3 para 1, já deu 4. Vamos pegar agora outros 3 que gostam, e aquele 1 que não gosta. Vamos por aqui, ó, do ladinho. Pronto. Quantos que já foram? Já foi 4 da primeira vez, mais 4 dessa segunda. Deu 8. Ótimo, nós já temos 8 pessoas. Lembre que nós temos que chegar no 32. Não podemos passar da quantidade 32, somando sempre os dois conjuntos, porque eu estou pegando o 32 e estou dividindo entre esses conjuntos. Muito bem, agora mais 3 que gostam, ok? Agora 1 que não gosta. Então, a cada 3 que gosta, 1 não gosta. Vamos por aqui. Colocamos. Quanto que deu já? 4 da primeira, 4 da segunda, mais 4 agora. Já deu 12 pessoas. Muito bem. Mais 3 que gostam, mais 1 que não gostam. Então, já deu 4 conjuntos de 4, lembra? Primeiro 3 e 1, segundo 3 e 1, terceiro 3 e 1, quarto 3 e 1. Então, já foram quantas pessoas aqui? 12, né? Desculpa, 16 agora, né? Porque a gente agrupou mais 1. Então, já foram 16 pessoas. Agora, vamos mais 3 que gostam. Mais 3 que gostam e mais 1 que não gosta. Já deu 20, ó, já deu 20 pessoas, né? 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Já deu 20 pessoas. Nós temos que chegar no 32. 3 que gostam, 1 que não gosta. Então, já deu 24. 3 que gostam, 1 que não gosta. 28 pessoas. 3 que gostam, 1 que não gosta. Quanto que deu? Já fechou 32? Vamos ver? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Fechamos o total de pessoas. Agora, o que nós fazemos, professora? Agora a gente vai comparar quantas pessoas gostam e quantas pessoas não gostam. Quantas pessoas gostam? Na régua que a gente fechou, 26. Ó, faltou 1 para chegar no... 24. Faltou 1 para chegar no 25. Tá vendo? 24? Então, 24 pessoas gostam de futebol. E aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas
que não gostam de futebol. Então, 24 gosta e 8 não gosta. Agora a gente vai sistematizar essa ideia lá no problema junto com a professora. Vamos lá devagarinho e olhar o que tá posto lá no problema. Vamos junto. Então veja, aí a professora fez, né, com risquinhos de arcos, né, aquilo que a gente fez aqui na mesa com os papeizinhos. Nós pulamos de 3 em 3 em cima, pulamos de 1 em 1 embaixo. Então, eu posso fazer o registro desse jeito também. Eu posso fazer como se fosse pulos, né? Pulo na reta, que também ajuda, tá? E juntando tudo, a gente descobriu, então, 24 que gostam e os 8 que não gostam. Ok, muito bem. Fechando aí, olha como é que ficou lá a proporção que a professora colocou para vocês. Observaram lá? Vamos lá de novo na telinha? Vejam lá, 32 divididos por 4, que é igual a 8, né? Por que a gente dividiu por 4? Lembra lá que o conjunto era 3 para um e 1 para o outro? 3 com 1, 3 com 1, 3 com 1 sempre vai dar, no total juntos, os dois sempre vai dar de 4 em 4. Aí a gente multiplicou 8 vezes o 3, que é o conjunto de cima, né? Que deu 8 conjuntos de 3, fechando 24. E embaixo a gente tinha 8 conjuntos de 1. Né? Então, ó, 24 em um conjunto, 8 em outro conjunto, fecha 3 por 1, que é ali a gente fosse simplificar, né? Dividindo tudo ali aquela fração. Então, a mesma proporção. Agora, veja aqui na mesa com a professora aquilo que nós acabamos de ver. Num conjunto, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos de 3 em 3, ó, porque aqui tem de 3 em 3. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjunto de 1 em 1. Por que de 8 em 1? Porque foi 8. Por que a gente dividiu lá o 32 né, para achar o 8? Porque eu peguei 8 conjuntos aqui em cima e 8 conjuntos embaixo. Só que um era de 3 e o outro era de 1 em 1. Ok? Muito bem. Então veja, a régua de proporcionalidade nos ajuda a pensar nessa situação de proporção. E aí a gente pode também fazer uma reta, né, como a professora fez lá, com os pulos, né, faz um risco, faz uma reta, depois faz o pulo em pulo, que esse de pulo em pulo também dá para fazer, é a mesma coisa, só que lá a gente rabisca, né, aqui a gente manipula o material com os dedos e vai contando e vai raciocinando junto. Compreendido? Muito bem. E agora nós vamos fazer um exercício. Esse exercício é para ajudar a gente a pensar proporcionalmente. Tá? Então, nós vamos preencher uma tabela pensando proporcionalmente. Então, vamos lá com a professora, acompanhe comigo aí na telinha. Divida em duas partes a quantidade que está ali naquela tabela, que é o total, de modo que uma parte seja o dobro da outra. Então, o número que você vai pegar para somar, o outro número tem que ser o dobro dele. Então, ó, número na tabelinha e no outro lado lá, dobro. Então, pense um número e o seu dobro, que dá 9. Rapidinho aí, pensa com a professora. E pode pegar o dedinho, pode pegar tampinha, pode pegar o lápis de cor, lápis de escrever, canetinha, o que você tiver na mão para contar. Pegue 9 quantidades de alguma coisa. Divida em 2 grupinhos, de modo que um grupo seja o dobro do outro grupo, tá bom? Pense um pouquinho aí. Conseguiram? Muito bem. Então vejam lá, qual é o número que a gente vai somar então para dar um ao dobro do outro? Isso, ó, o 3 e o 6. 3 e 6, 1 é o dobro, no caso o 6 é o dobro do 3? É. E 3 e 6 somados dão 9? Ótimo, muito bem, então nós acertamos. Agora vamos fazer com o 12. O 12 também, ó lá, 4 e o 8, pensando sempre no dobro. Pego o número 4, dobro do 8 e fecho o 12. E se a gente fosse pensar em 15, como será que ficaria duas quantidades, uma dobro da outra, que somadas fechassem no 15? Pense lá com a professora. Isso, aí ó, 5 e 10. 10 é o dobro de 5? Isso, muito bem, então fechou aí no 15. E no 18? Um número que somado com outro, que no caso aí um é o dobro do outro, né? Ou vai dar a soma dos dois, vai dar o total 8. 18. Qual será esse número?
A mesma coisa a gente vai fazer, pegar o 18 e separar em 2 grupos. Mas a gente pode fazer por tentativa? Pode. Mas a gente também pode pensar e direto. Olha lá, 6 com 12. Então, 6 com 12 fecha 18. Muito bem. Então, vejam, crianças, quando a gente trabalha com a ideia de proporção, a gente tem que sempre pensar nessa situação que a professora acabou de mostrar aí na telinha para vocês. No caso aqui, agora, a gente está trabalhando com dobro, mas poderia ser triplo? Poderia, daí seria 3 vezes. Poderia ser quádruplo? Poderia. Poderia ser quíntuplo? Também. Então, vejam, 10 vezes mais poderia ser. Qualquer uma das situações multiplicativas poderia acontecer aí na mesma ideia, né? Um número, que no caso ali o dobro do outro somado vai dar um tanto. Então aí nós temos a ideia proporcional. E bem rapidinho aqui na mesa agora, a professora vai mostrar para vocês assim, um jeito rapidinho da gente pensar nessa ideia do dobro e a metade, né? Porque um é dobro, o outro é metade, né? Se a gente for comparar o 9, né, que era o total, 3 é metade do 6. 6 é o dobro do 3. Então a gente pode pensar nessa questão, metade e dobro, metade e dobro. Então veja aqui rapidinho, a professora vai colocar aqui na mesa agora, ó, uns lápis aqui só para a gente ilustrar essa ideia que a professora quer mostrar para vocês aqui agora, tá? Opa! Então vamos pegar aqui, ó, 2 lápis e 4 lápis. Juntando aqui dá 6. Quando a gente quer dividir assim proporcionalmente, a gente pode pensar assim, ó, eu poderia dividir no meio, poderia, mas não é o caso porque eu quero proporcionalidade. Mas já posso começar a dividir assim no meio? Posso, eu divido no meio e daí como eu quero saber a proporção, eu passo um para cá. Será que ficou um dobro do outro? Pense lá. Olha, ficou, né? Ó, este é o número 2, este é o número 4. O 2 é metade do 4, o 4 é o dobro do 2. Então, quando a gente divide na metade, ó, um recurso para o nosso pensamento é esse. Eu posso dividir na metade, mas eu tenho que passar um tanto para o outro lado para ficar em desigualdade. Não são iguais, são desiguais. E ainda por cima, este é proporcional a este, porque um é o dobro do outro. E assim eu posso continuar pensando do mesmo jeito. Então tá aí, uma ideia para você pensar, mais uma, né? Ideia para você pensar aí na proporcionalidade. Que essa é uma ideia que a gente vai ainda construindo, vai formando, né? Até a gente conseguir resolver problemas um pouquinho mais elaborados. Hoje a gente resolveu problemas aqui, né? Simples, com números pequenos e com material. Mas depois, um outro momento, a gente vai ter que aprender a resolver problemas, né? Só agora rabiscando daí, né? Aqui a gente está desenvolvendo o nosso pensamento, tá bom? Muito bem, tudo isso que a gente fez, né, na nossa aula de hoje, trabalhamos bastante com a nossa cabeça, né? Muito bem, mas é para isso mesmo, para a gente ficar bem bom aí nessa ideia da proporcionalidade. Tudo isso foi para atingir o objetivo da nossa aula. Qual que era o objetivo da nossa aula? Vocês lembram? Vamos lá? Identificar a proporcionalidade entre duas partes desiguais em uma partição. Foi exatamente isso que a gente fez. E agora, para você, na sua casa, treinar também um pouquinho mais essa situação do pensamento proporcional, tem a tarefa. Vamos ver a tarefa? Aí, ó, é uma tabela, igualzinho nós fizemos no último exercício aqui na telinha com a professora. Ali tem umas quantidades totais, 6, 12, 21 e 30, para você pensar nessa proporção. Um número qualquer que o outro dobro, né, o dobro dele, somados vão dar aquele total. E depois vamos resolver esse problema aí debaixo dos pares de calçado, né? Ó, temos 20 pares de calçados masculinos e femininos para colocar dentro de caixas específicas. Se são 7 caixas de calçados femininos e 3 de masculino, quantos serão os pares femininos e quantos serão os pares masculinos nas respectivas caixas? Então veja, o total é 20, mas eu tenho que dividir de modo que eu tenha nesse 20 um total para 7 caixas e um outro total para 3 caixas, ok? Muito bem? Então tá aí, é essa a nossa tarefa. Vocês vão pensar, vão se esforçar para resolver e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Mas, se não conseguir, errar faz parte. A professora sempre fala aqui, erro, não se preocupe, se errar a gente arruma. O bom e o importante é que vocês se esforcem e tentem fazer, tá bom? Se errar, a gente vai arrumando, beleza? Então, nossa aula acabou, meus amores, a gente vai ficando por aqui, né? Já tá dando saudade, mas a gente vai se ver lá na próxima aula, tudo bem?
Um beijinho e fiquem bem. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Estou aqui para mais uma aula de formação humana e ensino religioso. Meu nome é professora Giovana e trabalho lá na Escola Alda, no Rio Verde. E hoje o nosso tema vai ser valores, respeito, amor, compaixão e perdão. Vamos olhar os nossos objetivos? Reconhecer a importância dos valores, respeito, amor, compaixão e perdão para o desenvolvimento pessoal e social. Refletir sobre as ações diárias em diferentes contextos e valorizar o diálogo como forma de resolver conflitos e tomar decisões coletivas. E para iniciar nossa aula hoje, eu gostaria de convidar vocês para ouvirem um conto africano. E esse conto foi escrito por Thierry Dedier. O nome dele é Yacuba. Vamos lá? Os tambores ecoam na roda. No coração da África, uma pequena aldeia prepara um grande banquete. É dia de festa. Todos se pintam e se enfeitam. É um dia sagrado. O clã dos adultos se reúne e indica às crianças em idade de se tornarem guerreiros. É um dia muito especial para Yacuba. Ele precisa dar provas de coragem e sozinho enfrentar o leão. Sob o sol escaldante, caminhar. Atravessar os vales, contornar as colinas. Sentir-se pedra obrigatoriamente, capim naturalmente, vento certamente, água muito pouco, dia e noite espiar, espreitar, esquecer o medo que embrulha o estômago e transfigura as sombras, transformando as plantas em garras e a ventania em rosnados, esperar horas e subitamente... Como pode ver, estou ferido. Lutei a noite inteira contra um inimigo feroz. Portanto, não terá qualquer dificuldade para me liquidar. Ou você me mata sem glória e passa por homem aos olhos dos seus irmãos, ou me poupa a vida. E a seus próprios olhos sai engrandecido, porém desprezado por seus. Você tem a noite inteira para refletir. De madrugada, Yacuba recolheu sua lança, dirigiu o último olhar ao leão esgotado e tomou o caminho de casa. Na aldeia, os homens, seus pais e todos o esperavam. Um grande silêncio recebeu Yacuba. Seus colegas tornaram-se guerreiros respeitados por todos. A Yacuba, mantido a uma certa distância da aldeia, coube a guarda do rebanho. Foi mais ou menos a partir dessa época que as ovelhas deixaram de ser atacadas por leões. Muito bem, vocês perceberam que nessa história Yacuba tomou uma decisão muito importante e diferente daquela que a tribo dele esperava dele. Então, ele tomou essa decisão porque ele tinha no coração dele princípios, valores muito importantes que ajudaram ele a decidir nessa hora.
quando ele decidiu não matar o leão, ele agiu de acordo com um princípio. Qual será que foi esse princípio? Vocês podem me acompanhar aqui na telinha? Qual princípio levou Iacuba a decidir por não matar o leão? Será que foi por respeito? Será que foi por amor? Ou será que foi por perdão? Ou compaixão? Mas para a gente responder essa pergunta, nós precisamos conhecer cada um desses valores a fundo, saber o significado de cada um. Vamos lá me acompanhar? O primeiro é respeito. É um ato de consideração. É quando eu considero. Tem um sentido positivo. Significa olhar outra vez. É quando eu estranho alguma coisa da primeira vez e olho novamente. E aí eu consigo entender, compreender e respeitar. Não podemos discriminar e não ofender, mesmo que as escolhas das outras pessoas sejam diferentes das nossas. Vamos aos exemplos? Olha só. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Quando eu respeito o meio ambiente, quando eu cuido do meio ambiente, quando eu tenho o meio ambiente em primeiro lugar, eu tenho o lixo guardado no lugar certo, eu tenho as coisas organizadas, o ambiente que eu vivo. Então, estou contribuindo para a minha vida também. O próximo, olha só, respeito às regras. As regras existem na sociedade para nos colocar em harmonia na convivência com os outros. Então, quando nós vivemos e respeitamos as regras, nós estamos vivendo os limites que nos foram impostos. E quando a gente tem uma sociedade com várias pessoas, com várias atividades diferentes, nós precisamos ter limites, até onde nós podemos ir. Por isso existem as regras a serem cumpridas. O próximo, seu respeito por mim não deve depender da roupa que estou usando. É o que eu falei para vocês, quando eu olho uma pessoa, estranho ela estar usando aquela roupa, eu não posso discriminá-la, não posso ofendê-la, eu preciso entender que é a opinião dela. Então, por isso que o seu respeito é importante em todas as situações. Próximo, e o respeito a todas as religiões. Como vocês viram nas últimas aulas com a professora Adriane, ela falou muito bem sobre as diferentes religiões e que cada religião tem a sua maneira de professar a fé. E nós temos que respeitar todas, independente da nossa religião. O próximo slide agora, que é sobre o amor. É a demonstração de afeto e carinho. Significa afeição, proteção em relação a alguém. É quando eu quero proteger. Eu tenho interesse em fazer bem. Existem vários tipos de amor. O amor fraterno, o amor materno, paterno, o amor à vida, desculpe, e o amor próprio. Então, o amor fraterno é o amor entre os irmãos. Nem sempre as situações entre os irmãos estão de acordo, né? Até que aparece uma criança chorando ali e tal. Mas os irmãos estão sempre juntos. O amor de mãe. Amor de mãe é incondicional, um amor materno, né? Então, quando você se sente mal, né? A mãe tá ali para te ajudar. Então, mãe sempre tem um amor incondicional pelo seu filho, um amor muito grande, tá? Próximo é o amor entre os casais que formam uma família, que têm cumplicidade e que estão abertos ao relacionamento para formar uma família e ter uma vivência em comum. E o último é o amor próprio, o amor que devemos ter por nós mesmos. Eu gostaria que vocês observassem essa gravura, porque olha só, o contorno do abraço da pessoa nela mesma faz o desenho do coração. Você pode até experimentar fazer em casa. E o amor próprio nada mais é do que você amar você mesmo, você se respeitar, né? E o próximo é compaixão, é ter piedade e empatia em relação à tristeza, ao sofrimento, à dor do outro. É quando eu me coloco no lugar do outro e quero resolver o problema do outro. Quantas vezes eu me coloco à disposição para resolver o problema de uma pessoa em situação de rua, por exemplo? Quando as pessoas precisam, eu vou lá e poderia ajudar. Quantas vezes eu faço isso? O próximo
São grupos que se unem para suprir necessidades específicas de outros grupos, por exemplo, pessoas que estão em situação de risco, pessoas que estão desempregadas ou vítimas de catástrofes naturais, ou mesmo no nosso exemplo que vivemos hoje, que é uma pandemia, onde nós também podemos olhar aos outros e prestar atenção nas dificuldades, nas necessidades que eles têm e podemos auxiliar, ajudar. Quando uma pessoa coloca à disposição o seu trabalho, a sua ajuda a uma pessoa doente sem receber nada em troca, isso é compaixão. Então eu entendo a dor do outro, eu entendo o sofrimento do outro e me coloco à disposição para trabalhar para essa pessoa, para ajudar essa pessoa. E o próximo, eu posso também ter compaixão pelos animais. Quando vocês adotam um pet, por exemplo, ou um cachorrinho ou um gatinho, e vocês levam para casa não só esse animal, vocês levam as responsabilidades, cuidar do ambiente onde ele mora, dar comida para ele, limpar o lugarzinho dele, providenciar cama, gastar com o veterinário se for necessário. Então, quando você adota, você tem essa atitude de compaixão e também tem uma responsabilidade, e você assumiu isso. E o perdão? O que será que é perdoar? Será que é tão simples assim perdoar? É a eliminação de sentimentos nocivos. Prof, o que é sentimentos nocivos? São aquelas coisas que fazem mal para o nosso coração, que deixam a gente triste. Então, quando a gente elimina isso, a gente se sente mais leve. E é a capacidade de compreender o erro do outro. Quer dizer, eu entendi que a pessoa fez alguma coisa para mim, me magoou, mas eu entendi e deixei passar. Eu não vou esquecer, mas eu deixei passar. Então, eu estou perdoando. Vamos a alguns exemplos. Existe o perdão religioso, que depende novamente das escolhas religiosas, né? E devemos compreender que cada religião tem a sua forma de pregar o perdão. O próximo é o perdão entre as pessoas. É esse que nós devemos trabalhar muito durante o dia, durante as atividades, durante as nossas ações, porque quando nós fazemos algo de errado para alguém, depois nós temos que pedir desculpas. E se essa pessoa nos desculpar, então nós estaremos exercendo o perdão. A pessoa que perdoa estará mais leve, mais solta. E existe o perdão judicial, que é o perdão que envolve, no caso, as leis. Esse perdão, ele nos é concedido se em algum momento eu cometi alguma infração, eu não respeitei as leis e eu fui perdoada. Então, é um perdão que cabe ao juiz, ok? Muito bem, depois de todas essas explicações, será que nós conseguimos entender e responder essa pergunta? Qual é o princípio que levou Iacuba a decidir por não matar o leão? Muito bem, se vocês não olharam na tela e pensaram sozinhos, parabéns! Vocês conseguiram, é compaixão. E a compaixão, gente, olha só, foi a atitude que o Iacuba teve para poder resolver aquele conflito dele. Ele se sentiu mal vendo o leão agindo daquela forma, tendo uma situação de conflito e conseguiu resolver, mas ele não resolveu sozinho, ele resolveu ajudar o leão. Pensando, o leão falou para ele lá no finalzinho da história: você tem a madrugada para pensar. Ele refletiu sobre a atitude dele. Então, ele conseguiu pensar que não seria uma luta justa, que seria uma luta muito injusta, que o leão sairia perdendo. E mesmo assim, ele teve consequências. Ele chegou na aldeia e ele não se tornou guerreiro, ele se tornou o cuidador das ovelhas. E nesse momento ele assumiu a responsabilidade pelo valor que estava no coração dele. Ele sentiu que precisava disso. E ele agiu assim por tudo aquilo que ele já tinha aprendido com os pais dele, com a vida dele. E o leão deu uma lição de vida muito grande para Iacuba. E agora, para finalizar, vamos ver se nós conseguimos atingir os nossos objetivos? Olha só,
Reconhecer a importância dos valores, o respeito, o amor, a compaixão e o perdão. Precisamos entender que quando nós atingimos isso, nós conseguimos entender e perceber que nós temos que agir diariamente, que nós temos que refletir sobre as nossas atitudes. E quando a gente reflete sobre as atitudes, a gente começa a agir com liberdade, com respeito e com compromisso. E esse compromisso na nossa sociedade é um compromisso que envolve atitudes, que envolve compreensão e que envolve responsabilidade. Pessoal, para a tarefa, olha só, você vai receber lá na sua escola esse modelinho. São 3 bonequinhos. Em cada bonequinho, você vai escrever no corpo do bonequinho algum valor. Você pode usar mais bonequinhos. Você vai usar os valores que a gente trabalhou na aula passada também. E para isso, você vai desenhar completando ali o corpinho do bonequinho, depois vai recortar e fazer uma gaitinha. Aí encontra o pescocinho do boneco no corpo dele. E todo dia você prepara uma caixinha e todo dia você vai lá e pega um bonequinho desse. Aí você abre o bonequinho, olha o valor que está ali dentro e vai trabalhar aquele valor na sua família. Como assim? Você vai agir com a sua família dessa maneira. Por exemplo, você pegou o bonequinho que está escrito compaixão. Naquele dia, você vai tentar agir com compaixão com todas as pessoas dentro da sua casa. Não precisa sair para fora. E quando você terminar o dia, você vai ver se você teve essa oportunidade, se você conseguiu desenvolver isso. Se sim, ótimo. Se não, você vai tentar de novo no próximo dia. Se você tiver a oportunidade, peça para os pais gravarem, mandarem um vídeo e a gente vai retomar com vocês essa tarefa aqui com as imagens que vocês mandarem, ok? Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima!